As infraestruturas, primeiro elemento de prevenção sanitária, infraestruturas adequadas, equipamentos sociais adequados, para permitir que a água tenha uma canalização adequada até a residência das pessoas, portanto tem que haver água, e felizmente há um investimento no setor das águas que não é suficiente, repito, não é suficiente. Há um grande investimento no setor das águas que não é suficiente, mas mais do que isso ainda é uma água que seja verdadeiramente mais potável. No setor da energia, foi um investimento e está a ser um investimento brutal, portanto, hoje temos à vontade mais de 6.300 megawatts disponível de energia produzida, portanto, falta agora o quadro da distribuição, estamos a consumir metade, falta a outra metade. Muitas das pessoas, eu acho que aqui não estão a trabalhar com gerador, acho que não. É luz elétrica normal. Alguns até dizem que os seus geradores já nunca mais trabalharam e por isso os geradores estão a variar. Não sei se isso nos deve orgulhar, mas a verdade, porém, é que há um quadro de energia existencial que acaba por ter necessidade de haver um quadro de distribuição maior. Agora, verdadeiramente quero concordar consigo, medicina preventiva, nós temos que fazer prevenção. Para isso temos que estar todos convencidos de que quando nós vemos associações e organizações de pessoas no setor da educação, no setor da saúde, e nós pelo menos fazemos questão de trabalhar com muitas associações nesse sentido, fazendo o quê? As palestras, a informação, fazendo com que as pessoas de facto possam ter responsabilidade comunitária. Porque quando nós vemos alguém que está num táxi e acaba de beber a lata de Coca-Cola e atira para o chão, isto não é um problema do governo, isto é um problema lá de casa. Quando nós vemos alguém que está a senhora dos serviços comunitários a varrer, mas ela vai comprar fruta e deixa, e já tive essa experiência muitas vezes, portanto, nós temos que ajudar a sociedade toda a ser educada, e por isso é que esses debates também são importantes, estamos a fazê-lo, e certamente muita gente está a ver-nos e está a dizer assim, bom, se eu já deitei aquela lata de Coca-Cola quando estava no táxi, eu não vou voltar a fazer isso. Está a perceber? Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Nós temos a obrigação de ajudar a nossa população, as pessoas com as quais nós convivemos, a terem um comportamento mais urbano, por isso é que se chama urbe. E estar na urbe é isso. Na comunidade, ajudar as pessoas a terem mais responsabilidade na forma como vão lidar com o lixo. E não propriamente isto. Porque o que é que se passa aqui? Nós estamos a falar de coisas muito básicas, é o lixo. O lixo quem produz são as pessoas. E cada um de nós tem que ter consciência que se eu tomo banho e estou limpo, eu não posso estar num sítio sujo. Nós temos que ter consciência disso, temos que dizer às pessoas que nós não podemos fazer isto. Quando eu vejo nas zonas ribeirinhas que as pessoas vão lá deitar plásticos, vão deitar água suja, vão deitar coisas que não devem deitar, todos nós temos de ensinar a nossa população a não fazer isto. Porque se nós fizermos isso, acho que quer sim, eu vou já terminar para dar a palavra. Se nós fizermos, pois eu ainda estou dentro do meu tempo, se nós pudermos fazer alguma coisa para efetivamente, e aqui é que está a responsabilidade de todos nós, não é criticar só. Quem critica tem que apresentar também soluções, e algumas soluções passam por nós organizarmos com a nossa comunidade, as nossas associações. Isto é que é democracia participativa, em que há princípios em relação a direitos e deveres. Mas eu dou-lhe a palavra. Sabe onde é que está o problema nessa história toda? Na sua abordagem, colocas uma questão extremamente importante, a questão relacionada com a estrutura das infraestruturas. Sim. Mas agora, quem deve ser o elemento essencial nisto? Deve ser o governo. O Estado. Deve ser o Estado. Sim. Por isso é que eu falei. Deve ser o Estado. O que se passa é que, por exemplo, o bairro dos Molevos cresceu recentemente, de forma desordenada. O bairro do Paraíso cresceu recentemente de forma desordenada. Logo, o governo não deixa ter culpa quando deixa casas a serem construídas da forma que estão, sem as infraestruturas, sem o saneamento, sem a possibilidade de fazer o saneamento básico. Estamos a querer dizer que, sem sombra de dúvida, o governo tem a sua cota parte nisto. Outra questão, falou muito bem da prevenção no tempo colonial. Sabe o que existia no tempo colonial? Existiam os ADECOS, os agentes de saúde, os agentes comunitários de saúde. Qual era o objetivo deles? Era identificar problemas a nível da comunidade. Fiscalizavam. Identificar, levar para as administrações municipais, para que os administradores municipais ou distritais criassem condições para resolver o problema. Dito de outra forma para vocês que estão aqui a nos assistir, tem lixo num determinado local,
o agente de saúde vai e diga ao administrador de um determinado município, olha, aí tem lixo. O administrador o que é que vai fazer? Vai, dentro do orçamento que tem, buscar a charrua e buscar o lixo ali. O que é que vai acontecer? Tira o lixo. Neste município não vamos ter malária, não vamos ter febre tifoide, não vamos ter dengue, não vamos ter chikungunya, não vamos ter outro. Tudo proveniente do lixo. Agora já vais falar. Eu vou deixar falar. Então o que é que se passa? É sobre isso que nós temos estado a abordar no governo do presidente João Lourenço. Durante os 8 anos, praticamente, desde o primeiro ano que o presidente João Lourenço entrou, nós identificamos os problemas e deixa-me dizer que escrevemos 2 memorandos para o Presidente da República, 2 memorandos que entraram na presidência e no MPLA. 2 memorandos. E quais eram os nossos objetivos? Elencamos aquilo que eram, o que é que nós devíamos conversar entre nós para encontrarmos os melhores caminhos para ultrapassarmos aquilo que são as grandes inquietações da saúde do nosso país. O que é que nós fizemos? O que é que aconteceu? O Presidente da República nunca nos respondeu. E uma das coisas que nós abordámos nesses 2 memorandos era a necessidade de resolvermos o problema do sistema de saúde. O que é que qual foi a resposta do Presidente da República nisso tudo? Construção de megas hospitais e diz que eu agora vou resolver o problema, agora no discurso, que vai resolver o problema do sistema de saúde primário. Sabe quanta gente morreu durante esse período em que ele devia resolver o problema do sistema de saúde primário? Muita gente. Só para ter uma ideia, já vou finalizar, só para ter uma ideia, no hospital onde eu trabalho, ontem nós observamos mais de 400 pessoas. Se esses hospitais que o Presidente da República construiu tivesse a jogar seu verdadeiro papel, iria descongestionar o meu hospital. Ponto 2. Até outubro, o meu hospital morreram 700 pessoas. Repito, 700 crianças. Como essas crianças morreram? Morreram única e simplesmente pelo facto de não existir no sistema de saúde primário mecanismo para salvar isso. E nós alertamos o Presidente da República, alertamos o seu partido, mas o seu partido o que é que faz? Constrói o hospital. Qual é o objetivo disso? Roubar dinheiro. Pronto. É uma acusação que faz. Algo que o tempo já terminou, mas a gente vai dar um acréscimo de mais 3 minutos. Sim, tenho 3 minutos que é para poder responder. É que eu parei a minha intervenção. Certo. A questão que se coloca é muito simples. O meu amigo falou de tudo menos de trabalhar com as pessoas. Você não vai mudar nada neste país se não trabalhar na mentalidade das pessoas. Você tem um problema de mentalidade. É um problema de mentalidade. Dos governantes do MPLA também. Estou a falar de mentalidade. Sim, dos governantes do MPLA também. Estou a falar de mentalidade no geral. E ainda bem, particularmente dos governantes do MPLA. Bom, agora se me deixar falar, eu agradecia porque eu não lhe interrompi. E o que eu quero dizer aqui é isso, é muito simples. Nós, se não trabalharmos com as pessoas, nós não estamos a resolver problema nenhum. E eu penso que é extraordinária a medida do governo, porque entre morrerem pessoas na dimensão que me está a dizer e ter o elemento curativo como solução imediata, parece-me ser a primeira solução para a gravidade a que chegamos. Negativo. Deixe-me só dizer. Negativo. Deixe-me só responder. Sim. Para a gravidade a que chegamos, porque senão vai morrer mais gente. Se mesmo assim está a morrer muita gente, como você me disse, por maioria de razão, então convém que tenhamos uma medida curativa. Mas é preciso que toda a sociedade se envolva no processo de mudança de mentalidade. E aqui é que está o problema. Eu estou a dizer ao meu querido amigo simplesmente isso. E aí, honestidade intelectual da sua parte. Parte da culpa é do governo, sim. Parte da culpa pode ser do governo, mas parte da culpa é nossa, da população. Nós temos que aprender a lidar com o lixo. É simples. A questão que estamos a falar aqui é muito simples, é habituar-nos a lidar com lixo. E nós temos que ensinar às pessoas, às crianças lá em casa, cada um de nós, no seu comportamento com as crianças lá em casa, a começar a ensinar como é que se faz isso. Nós fizemos. Desculpa, pessoal, nós fizemos. O que se passa é que o governo não vai fazer a recolha do lixo, é só isso. Deixa-me terminar. Nós fizemos, é só isso que eu queria dizer. Era só isso que eu queria dizer. Agora. Sim. Quando você me diz que havia, sim senhora, a recolha do lixo naquele local, o problema é que depois o lixo volta a lá estar. E quem põe lá o lixo? Quem põe lá o lixo não é o governo, são as pessoas. Por isso é que eu insisto em dizer, vamos todos trabalhar para mudança de mentalidade. Quando nós neste país mudarmos a mentalidade das pessoas, dos governantes, dos cidadãos, das famílias, de todos que são parte fundamental deste país, Angola vai ser Alice no País das Maravilhas. Quer me dar um minuto? Um minuto? Sim. Só um minuto. Está bem. E a seguir também vou ter que dar um minuto porque provavelmente vai ter alguma coisa por responder. Está bonito o debate. O que eu quero dizer é o seguinte. Nós precisamos mudar de mentalidade, sim. É um facto. Ainda bem concordo. Não, eu concordo consigo. Precisamos mudar de mentalidade. Mas, acima de tudo... Mas sabe que é o problema fundamental. Mudança de mentalidade. Bom, nós precisamos... Dos governantes, da população, das famílias, todos nós, mudando de mentalidade. Concorda comigo? Eu concordo consigo. Bom. Particularmente, eu vou particularizar que é importante
que os governantes de Angola mudem de mentalidade. Porque o grande problema do MPLA... Mas não deixa as famílias... Não, deixa-me só. O grande problema do MPLA é o seguinte. Os governantes do MPLA não aprenderam a comer a cabeça de porco com duas orelhas. Dito de outra forma, para além de ouvir os militantes do MPLA, devem ouvir outras sensibilidades. Este é o grande problema do MPLA. E aconselho, saibam ouvir conselhos de outras mentalidades. Porque o que está-se a passar hoje, uma questão, já para finalizar, por exemplo, vocês estão a construir os grandes hospitais, mas em contrapartida encerraram as faculdades de medicina pública. Mas vocês estão a construir grandes hospitais. Como encerrarem as faculdades de medicina pública? Ponto 1. Ponto 2. Vocês encerram as faculdades de medicina pública, mas em contrapartida as faculdades de medicina privadas continuam a funcionar. A minha pergunta é, como é que o privado tem dinheiro para manter, o que tem e, as faculdades, e o Estado não tem? A terceira pergunta. Onde é que eles estudam? Nos hospitais públicos. Quer dizer, os do UPRA, os do Piaget, estudam nos hospitais públicos, são os hospitais que o próprio governo está. E o governo encerra as suas próprias instituições, mas em contrapartida vai buscar com pretexto de que não tem condições. Por amor de Deus. Todas as respostas que nós pudermos dar de forma construtiva para que o país melhore, nós temos a obrigação de ajudar. Agora, disse que as pessoas roubam, bom, então se sabe disso, eu acho que deve fazer denúncias públicas às pessoas que roubam, porque sabe que no direito penal a responsabilidade criminal é pessoal e intransmissível. Eu não roubo, eu não sou corrupto. Chamo-me Norberto Garcia, estou no governo, sou secretário de Estado, mas eu não roubo. E se souber que eu roubo, por favor, faça denúncias. E aqui nós temos que deixar de fazer denúncias gratuitas. Quando nós soubermos que alguém na sua sã atividade ou não, daquela pública que leva a cabo, e por isso é que temos que ter moral, eu não entendo que a minha função seja emprego. Eu estou na função que tenho por missão. Eu cumpro missões e todas as pessoas que eu conheço de bem, porque se me está a dizer que alguns governantes fazem isso, acho que está a dizer que são alguns, não são todos. De certeza que não são todos. E eu conheço muito boa gente, que é gente honesta, que é gente correta, e por conta disso nós não temos problemas nenhum de falar com as pessoas. Repara, nós não fugimos ao debate, estamos aqui, estamos a conversar lindamente. Estamos a conversar o quê? Soluções para o país. Aquelas críticas que está a apresentar, nós temos que as ouvir e temos que levá-las a quem de direito para que, de facto, essas críticas sejam atendidas convenientemente. Isto chama-se gerir a vida com honestidade. E eu penso que nós temos que ouvir as pessoas que trabalham nisso, porque o meu amigo é médico, está num hospital, conhece a realidade e deve, sim senhora, ser ouvido. Se pensar que eu vou dizer que não, está errado. Nós temos que ouvi-lo e temos que ouvir outras sensibilidades, outras pessoas, para melhorar o país. Eu, quando morrer, quero morrer em Angola. Eu não quero morrer fora do país. E por isso é que vai-me ver sempre nos hospitais de Angola. Não costumo vê-lo. Então, pelo menos os hospitais públicos não costumam aparecer. Doutora Adriana... Pena, mas eu quando tenho que fazer um exame de imagiologia, vou a Cacoaco, vou a Multiperfil ou vou ao Hospital Militar. Pronto, como se sabe, eu vou aos hospitais militares. E foram então assim os 15 minutos entre o doutor Adriano versus o doutor Norberto Garcia. Doutor Norberto Garcia, em alguns momentos nós vamos aqui dar espaço aos nossos internautas, porque eles também têm uma certa abertura no programa. E tem aqui o José Luiz, e ele escreve o seguinte: a Bild pergunta ainda ao senhor Norberto como querem que de facto melhore a qualidade do ensino se os filhos e os netos dele estudam fora e nos melhores colégios, por sinal. Os meus filhos, eu tenho filhos com várias nacionalidades, os meus filhos estudam, os que têm nacionalidade onde estudam lá, com as suas mães e com as famílias correspondentes. Os que estão cá, porque eu tenho só 10 filhos, está a ver? Tenho só 10 filhos. E os que estão cá estudam nas escolas aqui. É evidente que quando eu posso pôr o meu filho numa escola melhor, ponho. Porque eu, quando não estou a governar, eu desenvolvo uma atividade empresarial. A minha vida é assim. Por isso, cada um de nós quer o melhor para o seu filho. O meu pai, eu sou filho de um professor. O meu pai, que é professor que foi professor no tempo colonial, ensinou muita gente neste país. Há muito boa gente formada hoje que foi lá, porque o meu pai exigia de nós que antes de irmos para a escola aprendêssemos já a ler e escrever. Portanto, havia esse quadro de exigência. Por isso é que eu tenho um respeito particular pela educação. Portanto, a educação para mim é um segmento muito importante, para o qual temos todos que prestar uma atenção particular e devemos fazer mais. É fazer com que cada cidadão sinta necessidade, urgente de se
aperfeiçoar no conhecimento, na capacidade. De manhã vem a TAP, vem a Lufthansa, vem outras nacionalidades por aqui, vêm competir com os locais. O que se passa é que nós precisamos de ter habilidade para competir com estas pessoas, porque o mercado não tem paixões e não vale a pena sermos românticos, não vale a pena romantizar a situação. Nós temos que aprender, temos que nos esforçar, temos que nos dedicar para que possamos efetivamente atingir os níveis de satisfação. Para isso o Estado tem que fazer a sua parte, melhorando, sofisticando os métodos de aprendizagem nas escolas e as cargas curriculares, os sistemas curriculares nas escolas têm que ser compatíveis com as exigências do mercado. Não vale a pena estarmos a fazer cursos que depois não têm adaptação no mercado. Está a perceber? E é disso que estamos a falar. E depois temos aquela realidade que você sabe que é de manhã vêm uns e à noite saem os problemas do país. Vamos resolver os problemas do nosso país aqui. Porque eu aprendi que roupa suja lava-se em casa e é isso que deve-se fazer. Muito obrigado. Então ficou aqui respondido o nosso internauta que questionava a partir da rede YouTube, através da transmissão que a gente está aqui a fazer pelas plataformas do chá. Atenção que a gente está com uma instabilidade no YouTube, por isso eu vou convidar a si para poder então migrar para o nosso YouTube, onde nós contamos com quase 12 mil pessoas, até que superamos então esta mesma instabilidade. Só falta um bocado, logo a seguir, só está um bocado quente aqui, né? A próxima vez vamos ajudar a ter uma ventoinha para... Não. A produção já vai cuidar do ar-condicionado, vai aumentar a temperatura. Exato. O nosso próximo oponente, eu vou pedir que chegue então até aqui ao púlpito, o Dr. Elder Chihudo, que vem então aqui para poder dar continuidade do nosso tema de hoje, onde o primeiro está a ser então uma análise sobre a independência. Quais foram os ganhos, os recuos e os principais desafios aos longos desses 50 anos. Não se esqueça, estamos a transmitir e todas as quintas-feiras, pontualmente às 20 horas, nós estaremos aqui para mais um espaço de debate que é o Mostra-me Estou Errado, um principal interveniente versus outros que por sinal vêm como críticos. Dr. Elder, boa noite, bem-vindo. Boa noite para si, boa noite aos ilustres doutores presentes e aos telespectadores Para não ver muita frente, eu que nos posso estão a ajudá-lo. acompanhar esse instante. Então, são 15 minutos. Pela segunda vez nós temos cá o Dr. Elder Chihudo para então este mesmo debate, o frente a frente entre 15 minutos ou com 15 minutos com o Dr. Norberto Garcia. Vamos a isso. Bom, obrigado. Como o tempo é muito escasso, nós vamos tentar fazer progresso. Dizer que o ilustre doutor Norberto, é um prazer também estar consigo, é pela primeira vez que o vejo pessoalmente, mas permita-me hoje trazer algumas questões que podem ser pertinentes, naturalmente. Deixa dizer que eu tenho um grande defeito, que é de procurar ser justo com meus adversários e até com meus inimigos. Portanto, algumas vezes já fomos rotulados como quem estivesse a acudir o MPLA, porque algumas vezes o MPLA pratica atos positivos. E nessas vezes eu sou obrigado, em função do dever de agir com justiça, dizer não, isto é positivo. E isso, pronto, embora nos tire algum favoritismo do ponto de vista da disputa política, mas eu estou pela justiça de forma abnegável. Deixa aqui trazer algumas colocações, ilustre doutor. Eu sou o CEO do projeto social Zero Criança na Rua. E a 5 de 6 de 2023, nós remetemos junto ao GPL, na altura encabeçado pelo atual Ministro do Interior, um projeto social com 10 linhas de possíveis vias de soluções para mitigar o fenômeno criança da rua, ou na rua. Portanto, este exemplar que está aqui, Vossa Excelência, é para si, pode depois com calma, por favor, analisar. São 10 linhas que servem de pontos de possíveis vias de mitigação para mitigar o fenômeno. Mas deixa lembrar que nos termos da norma do artigo 36, número 6 da Constituição, advoga a norma constitucional o seguinte: a proteção dos direitos da criança, nomeadamente a sua educação integral, harmoniosa, a proteção da sua saúde, condições de vida e ensino constituem absoluta prioridade da família, do Estado e da sociedade. Absoluta prioridade da família, do Estado e da sociedade. Aqui em concurso com a norma do artigo 80, no domínio ou no capítulo da infância, ele diz exatamente o seguinte: a criança tem o direito à atenção especial da família, da sociedade e do Estado, os quais em estreita colaboração devem assegurar que é um mercado. Já agradeço, deixe-me dar um abraço.
Obrigado. Vamos levar. Aqui uma informação, eu vou estudar isso ainda hoje à noite, quando chegar a casa. Agradeço. Uma criança na rua e todas as que não estavam na rua estavam num certo local recolhidas para estudar. Bom, isto é um bom exemplo e não tenho vergonha nenhuma de dizer que nós podemos fazer o mesmo exemplo, se calhar com a ajuda do Teixeira nesse setor que ele conhece bem e domina, por forma que nós possamos realmente resolver os problemas de forma multidisciplinar. Porque a questão que se coloca é esta. Sabe que, como Roma e Pavia não se fizeram no mesmo dia, nós temos que chamar todas as sensibilidades nacionais do país para, em conjunto, podermos trabalhar. O problema é que os críticos, a maior parte dos críticos, têm este problema. Não estou a falar de uma parte dos que aqui estão, porque você apresentou uma solução. Ora, é isso que nós queremos. Isto é importante. E espero que a entidade a qual você tenha remetido esta proposta de solução tenha-lhe dito pelo menos alguma coisa. Eu, no meu gabinete, recebo muita gente. Faço audiências, às vezes até horas a fio. Sabe que há ideias, há coisas que eu lhe estou a trazer hoje que eu aprendi com as pessoas que me foram lá levar opiniões? Sabe que muitas pessoas que lá vão emprestam o seu saber, emprestam a sua determinação para a causa do país e há muita coisa que está a ser aplicada à custa dessas pessoas? Portanto, o que nós queremos dizer aqui é que nós temos que fazer um quadro de relacionamento integrado, à volta do qual todas as opiniões devem ser válidas para esse efeito. Portanto, eu quero dar-lhe nota aqui que fico sensibilizado com a sensibilidade que tem em relação a essa questão das crianças, porque a criança é o futuro do país. Eu lembro-me quando o Presidente Agostinho Neto, uma vez connosco no aeroporto Albano Machado, já agora recordando-nos um bocado daquela altura, disse-nos assim: olha, pioneiros, estudem, trabalhem, que vocês vão ser o futuro do país. E aquilo ficou aqui inculcado, na altura, ainda se lembra do livro, e na Floresta os bichos falaram, eles não são mais novos, portanto, isso não é da idade deles, né? Isso não é da idade deles. Mas ainda na Floresta os bichos falaram, era uma forma de inspiração para todos nós, para aquilo que nós hoje defendemos. Porque o que nós estamos a defender a mesma coisa, sabe? Só estamos em posições diferentes, mas convergentes naquilo que é o sentido nacional. A mim importa muito, e com muito orgulho, ver o melhor para este país. Por isso é que não deixo de debater, não deixo de conversar, não deixo de ir ao encontro daquilo que é um comprometimento com a causa patriótica, com a causa nacional, porque a nossa devoção ao país tem que ser uma devoção inestimável. Nós temos a obrigação de fazer aquilo que você está a fazer, aquilo que várias pessoas aqui nesta sala estão a fazer, como forma de contribuir verdadeiramente para este país. Agora, não podemos pensar que o país está numa desgraça total. Tem desgraça. Tem, sim senhora, pessoas que não estão bem. Mas como é que vamos tirar essas pessoas da desgraça? Nós temos que ensinar essas pessoas a andar. Porque eu vou-lhe dar dois exemplos simples. Eu tenho uma experiência de alguns jovens que a dado momento, e já termino, a dado momento quiseram fazer projetos. Nós ajudamos a encaminhá-los convenientemente. Mesmo com formação, mesmo com o rigor que se impunha, os jovens, sabe o que é que aconteceu? Depois de terem as condições, até financeiras para o efeito, comeram o dinheiro todo, gastaram o dinheiro todo, não fizeram as coisas, quer dizer, despreparação total. Então nós também queremos pedir que haja autorresponsabilidade das pessoas, que é isto que é importante, e eu acho que com essa autorresponsabilidade nós vamos poder fazer um país melhor. Damos um minuto para responder? Sim, na verdade nós tivemos uma falha, ficamos alguns minutos fora do ar, mas com isso vamos poder compensar com mais 3 minutos a cada, que é para poder dar mais subsídio. Não, por favor. Ok, obrigado. Bom, questionava o ilustre doutor se não há angolanos, de facto não há negros ricos na Europa, mas há brancos ricos em Angola. Claro. Não, em África, estou falando do continente africano. Vamos falar da nossa realidade em concreto. Vamos falar da nossa realidade. Foi a minha questão. A grande diferença é a seguinte: é que os nossos irmãos de raça branca, lá no país dele, valoriza primeiro o dele, segundo o dele, terceiro dele. E estamos a ver essa luta agora que está a ocorrer para o combate à anti-imigração e a devolução de muitos oriundos da África terem que voltar na sua terra natal. Portanto, isso demonstra claramente que há um sentido de preocupação do Estado, por parte destes países, de olhar para melhorar a qualidade de vida dos seus. Nós, em Angola, damos primazia ao branco, não sei se é por ser branco. Repara que nós, até hoje, e eu, enquanto, permita que diga, advogado, já defendi vários casos em que o cidadão trabalhador era obrigado a ser subjugado, a ser submetido a um tipo de trabalho escravo,
sem gozo nenhum dos direitos fundamentais que a lei dispõe, porque ele tem receio de que aquele chinês, aquele eritreu, aquele vietnamita, aquele português, aquele brasileiro tem costas largas. Quer dizer, nós angolanos fuzilamos entre nós, permita a linguagem, para beneficiar o estrangeiro. Esse é o grande problema que nós temos. O branco aqui é rei. Nós lá temos que limpar o chão, temos que varrer a rua, nós lá temos que nos submeter a eles. Essa é a grande resposta que devo lhe dar. Por outra, deixa eu dizer, ilustre doutor Norberto, que se de facto a independência valesse o que valesse, e sem desprimor, respeito, e eu acho que o único ganho da independência é exatamente o calar do rugir das armas de fogo, porque ainda não estamos em paz efetiva, porque eu com fome não tenho paz, eu com desemprego não tenho paz, eu sem habitação não tenho paz. Isso demonstra claramente que ainda há muito que falta. Ora, significa dizer que se a unidade nacional fosse de facto o pilar, de bandeira de defesa de quem está a governar, teríamos um governo de governação para defender o superior interesse nacional. Então, este é um grande problema. E quem está a flagelar a boa imagem do Sr. Presidente da República é exatamente os nossos irmãos do MPLA. Tivemos crise a nível de quase todos os poderes. Crise a nível do Judicial, da Suprema Corte, do Tribunal de Contas, no Tribunal Supremo. Tivemos problemas de erros de palmatória de alguns ministros que tiveram que ser esforçados a ser exonerados. Tivemos problemas a nível até do Parlamento. Assistimos deputados que talvez porque não tem a função, ou desconhece a função real do sacerdócio, do legislativo, que teve que submeter os bens, o património da Assembleia a situações privadas, de comércio. Bom, mas isso para dizer, ilustre doutor, que o país está aos escombros quase. Pensamos que devemos olhar com preocupação, com sentido de responsabilidade acrescida, com dever de Estado, as questões prementes. Ninguém vai ao 10º andar se não passa pelo primeiro. Portanto, eu acho que o MPLA tem problema de executoriedade dos seus programas, tornar real, devolver dignidade e devolver harmonia aos angolanos. Eu gostei mais, e é normal que eu tenha essa opinião, gostei mais da tua primeira intervenção, que pareceu mais realista. Agora o meu amigo romantizou muito e sonhou, teve um sonho muito estratosférico. Mostra na substância, eu não doutor. Interrompi. Não, mas está a contrapor. Eu não lhe interrompi. O doutor está a fazer ataques. Eu não lhe fiz ainda nenhum ataque direto. Eu não lhe fiz nenhum ataque direto. Vê que estou a falar com urbanidade, com ética, que lhe é merecida, mas o doutor está a fazer ataques. Eu podia fazer também um contra-ataque. Não, mas eu não lhe Mas não faz parte do meu apanagem. Pode ficar à vontade, meu doutor. Eu não lhe interrompi, eu acho que você está um bocado preocupado e vejo que está um bocado nervoso. Não, doutor, você me conhece, sabe que é a minha forma natural de ser. Vamos, falou do meu fato, não respondi, só para dizer que eu estudei a pedir favor no autocarro. Pois, mas doutor, você conhece a minha história de superação de vida, não podia questionar nesses modos. Só dizer, você agora está-me a interromper bastante, porque não quero que as pessoas lá entendam. Não, tenha bondade, doutor. O que eu estive a lhe dizer, quando eu falei do seu fato, eu estava a falar da nova qualidade de pobreza. Porque assim, eu fico satisfeito em saber que o novo nível de qualidade de pobreza é este, é isto que eu estava a querer dizer. Agora, o que eu lhe quero dizer também é isso. Ninguém aqui vai pensar que uma parte das coisas que você disse, que o senhor disse, não sejam verdade. Uma parte. Porque o exagero leva à inverdade. Primeiro, governar. Bom, há um partido que ganhou eleições e está a governar. Quando o outro partido ganhar eleições, também governa. Salvo se houver geringonça. Como sabe, pode haver. Você é jurista e sabe, os governos de coligação fazem-se quando há entendimento entre partidos. E agora passar a mensagem às pessoas lá em casa, que afinal a UNITA também, até já aconteceu isso no GURN, se está a recordar, no GURN, governo de Unidade Nacional, o MPLA, no seu bom gesto, não é no seu bom gesto, quando o Presidente Eduardo Santos disse nem mais um tiro, vocês não gostam de falar disso, mas é das coisas mais maravilhosas que o MPLA não temos problema em dizer. Sob a liderança do Presidente Eduardo Santos, portanto foi de facto um exemplo particular. Já que tocou nisso, é bom recordar a nova geração que não sabe que já houve um governo de unidade de conciliação. Que não funcionou, é preciso dizer que não funcionou. Bom, então a gravidade é o facto de se calhar ter estado lá alguém que não devia ter lá estado. Se calhar é isso que me quer dizer. Não é isso. Não, só pode dizer que não funcionou. Então, você está-me a interromper muito agora e eu já quero que me interrompam. A questão, e por favor, compense o meu tempo cada vez que ele me interrompe, você tem que fazer como vídeo-árbitro, não é? Tem que fazer a compensação. A verdade, porém, é que se não funcionou, não é culpa do MPLA, tem que ser culpa dos dois. Se você, honestamente, reparação de culpa. Se a honestidade intelectual implica isso. Agora, natural. A questão que se coloca aqui é esta.
O meu querido amigo tem, de facto, uma série de situações, que algumas das quais parecem um bocado traumatizantes, e temos que, de facto, tirá-lo deste modelo dos cuidados intensivos para ir para uma enfermaria normal, por forma que saia deste cenário que me parece muito, muito mau. O que eu entendo é que, de facto, há situações más no país. E eu não sei porque é que temos que falar nos termos como estamos a falar quando falamos da situação da imigração. E eu insisto em dizer, os mercados são competitivos. Os europeus que vêm para a África, que vêm para Angola, têm exigências maiores em relação a algumas coisas e não em relação a outras. Nós que sabemos que temos o nosso país na condição em que temos e com a nossa capacidade que é, temos que perceber se nós vamos para um outro mercado, respondendo à sua questão, quando fala deste quadro de humilhação. O que nós temos que perceber é que nós temos que entender que sempre que estamos a falar de mercado, estamos a falar de competitividade. E a competitividade dos mercados é um problema da sociedade, é um problema da comunidade, é um problema das empresas, é um problema das pessoas. E isto tem que ser percebido. Eu não romantizo isso. Eu estou farto de dizer às pessoas com as quais lido e que me procuram para muita coisa, é assim, nós temos que nos capacitar. Eu trabalho muito para capacitar pessoas. E porquê é que eu quero que elas se capacitem? Muitas das quais, que ontem estavam paupérrimas, eu tenho exemplos, e eu posso levar, tal como o Teixeira me vai levar amanhã, depois diga-me qual é a hora, para nós irmos juntos, também posso dar uma horazinha para ele mostrar às pessoas que eu capacitei, que capacitamos, e estão aí, hoje saíram daquela situação indigente em que estavam, que eu acho que é isso que todos nós devemos fazer. Portanto, quem se acha um bocado capaz de fazer melhor as coisas, deve chamar os outros para que, de facto, possa editar valor e assim construirmos um país melhor, porque todos nós temos que brilhar, está a perceber? O país tem que ser para todos. O que é que falta? O que é que falta, doutor? Mais solidariedade, mais humanismo, mais responsabilidade nas conexões entre nós e sairmos daqui, porque sabe uma coisa, esses debates só fazem sentido se nós sairmos daqui de mãos dadas, claro, e depois combinarmos que amanhã temos uma agenda de trabalho. Normalmente. É isso que eu vou fazer. Mas é mesmo assim que isso acontece. É um debate de ideias onde, após ou a conclusão do mesmo programa, saímos todos de mãos dadas e como é de habitual, o Che Agora Aguenta faz um post de família, uma postagem de família, para poder então garantir que tudo foi totalmente saudável. Saiba que só agora, que para você que só agora entrou na nossa live, sabe que a gente está aqui todas as quintas-feiras, pontualmente às 20, para então discorrer ou narrar sobre vários acontecimentos que os jovens vêm trazendo para o nosso principal interveniente. Para hoje, nós contamos com a presença do Dr. Norberto Garcia, ele que é então apoiante do Executivo angolano, versus os nossos principais oponentes que estão cá. Tivemos há instantes o Francisco Teixeira, que é o presidente do MEIA, onde por sua vez fez uma resenha em torno da educação, e a seguir a gente teve também o Dr. Adriano Manuel, que fez uma resenha, apresentou algumas problemáticas na saúde para o Dr. Norberto Garcia, e agora tivemos, tão recente, o Dr. Helder Chiruto, num frente a frente com o Dr. Norberto Garcia. Doutor El, muito obrigado, volta a seguir na próxima ronda. Eu agora vou convidar o nosso próximo interveniente da noite, Emerson Souza, está correto assim, para então darmos avanço ou prosseguirmos com o nosso debate. Emerson, boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Antes de mais, saudar aqui todos presentes, o senhor Norberto e todos os angolanos que nos estão a assistir. Antes de mais, gostaria de forma cordial desejar felicidades ao Sr. Norberto por ter aparecido aqui, dar a cara mais uma vez, já é habitual, nós vemos a partir da internet, e eu gostaria de pedir pelo menos 2 notas. A primeira nota, o senhor disse que os críticos chegaram tarde, eu cheguei às 19h30 e estava aqui dentro, e nesse reparo o Sr. Norberto, que tem a idade do meu pai, claramente eu tenho 30 anos de idade, chegou e não me cumprimentou. Entretanto, a segunda nota gostaria de... Confesso, não vi. Pronto. Ainda não colocamos o tema... Cumprimentei geral. Ainda não colocamos o tempo, não estamos ainda no debate. Vou lhe interromper só para poder me comunicar aqui com a nossa audiência. Contamos com quase 10 mil pessoas no Facebook e, pelo que eu vejo, não há uma intervenção propriamente que é para poder então colocar o Dr. Norberto. Você que está aí a nos acompanhar a partir do Facebook, saiba que pode participar, deixe a sua questão que eu então vou trazê-la aqui no nosso espaço para merecer uma resposta do nosso principal interveniente, Dr. Norberto Garcia. Agora sim, 15 minutos para este mesmo frente a frente. Bom, Sr. Norberto, eu trouxe dois dados, 2 relatórios. Um relatório estatístico que eu juntei, na verdade compilei aqui alguns dados da Unicef, do Banco Mundial, do PNUD e da ACNUR e também de alguns ministérios de forma setorial. E do outro lado eu trouxe o Global ODS Ranking,
que é o ranking internacional das metas de eficiência que os governos se comprometeram a cumprir com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eu gostaria de pedir pelo menos 1 minuto e 10 segundos para ler pelo menos alguns desses pontos. Na ODS 4, relativamente à educação de qualidade, no acesso à qualidade da educação, a taxa de efetivação dos nossos objetivos está abaixo dos 35%. Pressupõe dizer que, em termos de capital humano e retenção escolar, Angola ainda está a resolver os problemas estruturais de acesso à escola da década de 90. Na ODS 3, relativamente à saúde e bem-estar, a taxa de mortalidade infantil em Angola está entre as mais altas do mundo, todos nós sabemos, superando a taxa de 40 óbitos por 1000 nascimentos. A persistência dessa tragédia coloca-nos a par dos países que lutavam contra a falta de vacinação e saneamento básico da década de 1980. A ODS 6, relativamente à água potável e saneamento, o PNUD, conforme os relatores, diz: para atingir esta meta, que não atinge 50% da população em Angola, enfrenta desafios de infraestrutura que na maioria das nações em desenvolvimento foram superados antes da década de 2000. ODS Trabalho 8, trabalho decente e crescimento. A nossa economia falha em questão de diversificação. Claro que aqui não devo criticar por simplesmente se apresentar alternativas. Reconhecemos o esforço do Executivo nisso, mas também devemos assumir que ainda estamos muito aquém daquilo que é o nosso objetivo. Entretanto, temos uma economia 48% dependente do petróleo, o desemprego juvenil está acima dos 50%, e são dados do Instituto Nacional de Estatística de Angola. A incapacidade de criar empregos fora do setor extrativo é um sintoma de uma economia estagnada, isso na lógica da monocultura da década de 1980. Quero com isso dizer o quê? Que, levando em consideração o Global Ranking dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Angola ainda está a enfrentar desafios da década de 80 e 90. Logo, em contraste àquilo que são as políticas do Executivo, nós ainda temos um defasamento muito grande. Compreendo perfeitamente que o Executivo tem responsabilidades, tem vontade de fazer as coisas, mas deve olhar, acima de tudo, para a sua eficiência. Entretanto, eu trouxe um relatório estatístico que eu acho que é muito preocupante. A tragédia infantil em Angola detém uma das taxas mais altas de mortalidade que nós sabemos, de 6 a 8%, segundo a OMS e a Unicef. Traduzindo, estimativas de que a cada 1000 crianças nascidas vivas, 40 morrem antes de completar 5 anos. E o pior, compilei o obituário do governo provincial de Luanda, cemitério do Benfica, cemitério do 14, cemitério do Camama, juntos registraram 62 funerais por dia, em média. Numa semana, vezes 7, 434. Vezes 4, no mês, 1.736 óbitos na capital. Gostaria de saber, na parte do Sr. Norberto, se esses dados, o que é que lhe dizem? Estamos no bom caminho? Estamos distante ou não? Não, sabe que os dados estatísticos, e trouxe 2 dados, não é? Trouxe 2 dados, são sempre dados que têm a ver com as fontes dessa estatística. Longe de pôr em causa quem os produziu, eu olho para os dados estatísticos que são aqueles com os quais nós lidamos no dia a dia. Em relação à taxa de mortalidade, a referência é esta. O Presidente sobre este assunto pronunciou-se, agora no discurso sobre o Estado da Nação. Em relação à estatística de natalidade, idem, de mortalidade a mesma. E é evidente que o que nós temos que fazer foi o que aqui já foi dito. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que tratar da prevenção. Portanto, se nós não tratarmos da prevenção, e aqui eu penso que, eu não sei bem qual é a sua atividade enquanto ativista, se é não sou social, ativista. não é ativista? Não, pronto. Eu pensei que fosse, porque parece que o moderador, quando lhe apresentou, sim. Depois falou de ativista. Portanto, eu não, como não o conhecia, estou a conhecer, e já agora, por favor. Um prazer. Emerson Souza. É um prazer conhecê-lo, Norberto Garcia é meu nome, e acho que ganhei mais um amigo a partir de hoje. Aqui chegados, vale dizer que nós, afinal de contas, temos a oportunidade de, com base nesses números, dizer assim, Governo, nós temos necessidade de comparar uma verdade que tem a ver com a nossa realidade, mas também temos que olhar para aquilo que nos está a ser dito. E eu penso que esses números que estás a apresentar também devem ser apresentados às autoridades competentes. Bom. Sabe porquê? Porque é um contributo. No âmbito da democracia participativa, estás tu a dar uma opinião que tem certamente algo de verdade para comparar com aquilo que realmente está a ser dito. Nós ouvimos agora o discurso sobre o Estado da Nação
E o discurso sobre o Estado-nação tem indicadores muito importantes a respeito do melhoramento de muitas matérias em relação ao setor da saúde e daquilo que também não esteve bem. Portanto, o Presidente teve esta coragem, inclusive no exemplo da malária, portanto, há um diferencial de mais ou menos 20 pessoas, não mais do que isso, portanto, foi muito pouco. Os níveis da malária continuam muito altos. O que quer dizer, numa só palavra, que nós temos que criar aqui um compromisso, e eu quero lançar este desafio aqui hoje a todos nós que aqui estamos, é sairmos daqui com compromisso de efetivamente trabalharmos com todas aquelas que são as organizações, são as associações, no sentido de criarmos um quadro de educação, não só aquela educação da escola, mas criar um comprometimento nacional, para que todos nós trabalhemos para medicina preventiva. E medicina preventiva é saúde, ou seja, é saneamento básico. Quer dizer que o Estado tem que fazer a sua parte em relação às infraestruturas, os equipamentos sociais, o Estado tem que fazer a sua parte, os cidadãos têm que fazer a sua parte e não termos aquela situação que temos assistido aqui entre nós, que se agora eu varrer essa rua, de repente a rua já está suja. Porque eu gosto muito de correr à noite, deixe-me dar esse exemplo, eu gosto muito de correr à noite. E às vezes que eu passo por sítios, encontro assim aquelas mutambas de jovens, estão a beber a cerveja, estão a beber as garrafas, estão a tirar para o chão, estão a partir. E às vezes paro e digo aos jovens, porquê é que vocês fazem isso? Quer dizer, isto não é um problema do governo, é um problema da mentalidade das pessoas, por isso é que insistia muito quando falava com o nosso querido amigo Adriano, pois, que devemos trabalhar mais por um nível de consciencialização. Não sei se está a perceber. Se nós não consciencializarmos as pessoas, e aqui está a questão, se nós não trabalharmos para este nível de consciencialização, nós não vamos atingir a satisfação. Porque lá em casa, quando nós estamos a educar os nossos filhos, aqui acho que somos todos pais, você não é ainda? Sim senhora, você está a ser cauteloso, está a ver, mas eu tenho pessoas com a sua idade, chegam-me assim e dizem assim, doutor, eu não tenho emprego, tenho 30 anos, tenho 6 filhos e a mulher está grávida. Mas espera aí, mas como é que você está a engravidar a mulher se você tem 30 anos e já tem 6 filhos e a mulher está grávida? Então, você está a ser mais prudente. Se calhar dá para dizer, vamos seguir o teu exemplo, alguns dos homens têm que seguir o teu exemplo. Temos outros exemplos particulares. Muita gente precisa de perceber que os desafios que nós temos em relação à necessidade de resolvermos os nossos problemas, e aqui os números que foram avançados em relação à fome, ele falou e muito bem, muitos de nós têm que perceber como é que pode superar isso de forma autónoma. Porque no fim do dia, todos esses números acontecem por conta da malnutrição, por conta de algumas situações menos boas que nós vamos vivendo no seio das famílias, não é? Portanto, nós temos que melhorar o quadro situacional, mas é essencialmente a questão mentalidade. Eu vou lhe dar um exemplo. Não, mas já termino. O exemplo que eu lhe vou dar é, eu conheço famílias que para um pedido fazem uma vaquinha. É um pedido, gastam primeiro dinheiro com o pedido, depois vão gastar dinheiro com o casamento, mas é uma coisa farda. Não, a minha filha quer assim e ela não quer de outra maneira. Mas sem ter condições, contraem dívidas para fazer festa. Certo. Isto está errado. E depois tem a coisa que é mais grave, que ainda há dias assisti isso num casamento que fui. Quando os noivos chegam à porta para sair, para ir embora, para a lua de mel, não sabem para onde vão, mas todo mundo gastou dinheiro para aquele cenário. Isto é muito errado. Ou seja, nós temos que mudar de mentalidade. Eu estou a dar só um exemplo, que é o mais comum entre nós nas famílias, para perceber que realmente muita coisa que se passa entre nós, nas nossas casas, nas nossas famílias, é por culpa da nossa forma de ser, da nossa forma de estar. Não é um problema do governo, é um problema das pessoas. Mas, agora, Roberto, temos aqui uma questão. Qual é? O facto de Angola continuar numa dependência superior a 68% das exportações do petróleo, dados do FMI, demonstra uma falha do regime, faz parte, claramente, em cumprir as promessas de diversificação econômica. Não é só uma questão de mentalidade, porque vamos olhar, programas como o FADA, Prodese, o PIM, o PAC, o PIDCL e tantos outros PACs e PAIs que nós conhecemos, drenaram voltadas somas de dinheiro, mas não se realizaram propriamente, não se traduziram em satisfação. Portanto, não é uma só questão de coisa. Vou-lhe responder para não, mas estou a levar com base no... Para nós termos uma conversa saudável. Não quero que ele responda agora essa questão? Que eu não, quero acrescer algo. Isso tem um resultado. A ilusão da renda per capita. Claramente que nós temos uma noção da análise do PIB, que é o produto interno bruto, de Angola possa parecer alto. Mas se formos levar em consideração a distribuição equitativa, atenção, não igualitária, equitativa do PIB, vamos dar conta que existe uma grande desigualdade. E nós vamos olhar aqui, segundo os dados do Banco Mundial, sendo que num grupo de 100 famílias, 10 famílias fazem 4 refeições
20 famílias fazem 3 refeições, 40 famílias fazem 1 ou 2 refeições e 30 famílias fazem 1 refeição em 48 horas. Sim. Sabe o que é que isso é? Sim, sei. Isso é grave. Agora deixa-me fazer essa questão. Bom, sabe qual é o rendimento per capita de Angola? 2.364,85. $2 por dia. Estou a falar do rendimento per capita. Per capita, $2. Não. Está a confundir o valor com que alguém sobrevive. É diferente, porque tem que medir o rendimento per capita a partir do capital financeiro, capital... Não, mas estamos a falar, ok, tá bom. Estamos a levar em consideração que é o PIB real. Estamos a falar do produto interno bruto, ok? Que é a soma de toda a atividade levada a cabo, ok? O que eu estou a querer dizer é que o rendimento per capita pode não corresponder aos índices de satisfação social como tal. Isto é um problema de teorias económicas, que não vale a pena trazer aqui, que é uma matéria algo complexa, que não vale a pena levar isso para os telespectadores, se quisermos. O que eu acho que devemos fazer aqui é, com base nesta realidade, como é que nós vamos ensinar as pessoas a sobreviver, independentemente do governo, independentemente do Sr. Estado? Alberto não acha que é uma distribuição Deixa-me só desigual? Não, o que eu estou a dizer é que a distribuição da renda nacional não se faz com doações, faz-se com emprego, faz-se com oportunidades de negócios, faz-se com educação, faz-se com todos esses modelos socioeconómicos que as pessoas devem ter acesso. E nesses modelos as pessoas têm acesso, de facto estamos a fazer isso? O que nós Educação temos? temos, Oportunidade de emprego temos? Não é suficiente. Não é Está a ser suficiente. feito, não é suficiente. Certo. Por isso é que temos... você sempre estudou em Angola, meu querido amigo, sempre estudou. Não, estudei em Portugal. Pronto, estudou em Portugal. Olha, teve a sorte de lá estudar. Sorte não, investimento dos meus pais. Pois. Eu fui com bolsa. Está bem, mas atenção. é o que eu estou a dizer. Certo. Você teve essa sorte porque os seus pais trabalharam para isso. Exato. Eu não, os meus pais não tiveram dinheiro para me pôr a estudar em Portugal. Claro. Portanto, quer dizer, você está em vantagens nesse sentido de ter estudado lá fora. Exato. Nesse sentido que eu me refiro. Como vê, não estamos tão mal assim. Exato. Aqui chegados significa, numa só palavra, que alguns têm uma oportunidade que outros não têm. Significa também que nós temos que continuar a abrir oportunidades para as pessoas, nós temos que criar, nos tais exemplos que deu do FADA, etc. O FADA está a fazer um trabalho excelente, extraordinário. Eu estive em Cabinda ainda há dias e o que o FADA está a fazer em termos de aprovação de projetos para produção nacional é brutal, e digo-lhe mais. É tão verdade isso que hoje nós estamos com uma vantagem enorme no país em termos de produção nacional que precisa de duas coisas essenciais: melhores estradas para a circulação e para a distribuição dos produtos produzidos. Sr. Alberto também tem que ser sincero por uma coisa. Deixe-me concluir a minha intervenção, que ainda estou dentro do meu tempo. Tá bem. Sabe que 2/3 dos produtos que vão para o 30 estragam. Sabe que 2/3 Isso é uma questão de escoamento e nós sabemos isso. Não, é uma questão de logística, não é uma questão de escoamento, é uma questão de logística, uma questão de distribuição. O escoamento está feito. Sim, mas assim- Se o escoamento é feito até o 30, está concluído, o que nós temos de fazer agora é como é que nós vamos criar empresas, como é que vamos ensinar aos jovens a terem empresas logísticas de distribuição. Hoje eu tive O grande problema que nós temos não é só produzir. Existe toda uma supply chain que precisa ser a cadeia cumprida. produtiva nacional. Sim. É disso que estamos a falar. Mas será que Cadeia nós jovens temos produtiva oportunidade para podermos fazer isso? A oportunidade não te é dada, a oportunidade encontra-se. Meu caro amigo, é o que eu às vezes digo assim. Há muita gente que diz assim, bom, mas não me dá oportunidade. Mas quem lhe vai dar a oportunidade? Você tem que ir à procura da oportunidade. Quer dizer, ninguém vai ficar à espera. Eu não vou imaginar, olha... Ninguém está esperando. Ninguém vai ficar à espera que alguém venha bater-te à porta e dizer assim, olha, está aqui a oportunidade para si. Não. Você tem que ser ousado, você tem que ir à procura. Você Não, mas eu sinto que o Sr. Alberto não consegue dar respostas diretas, está a devaguear um bocadinho. Isso Nós é não podemos fazer política. Isso é a tua perspectiva. Não, mas o o senhor que eu está estou a a fazer dizer, o que eu política. estou a dizer é, você apresentou-me os números, eu estou a Certo. responder como é que esses números se respondem. Isso responde-se com medidas muito concretas. Quais são as medidas? Foi o que eu lhe falei. Setor de educação, formação. Porquê? Porque as pessoas, isto é um problema de emprego. As pessoas têm que estar enquadradas para não terem dificuldades como essas que estão a experimentar. Olha, E Sr. quantas Alberto, pessoas... falando em emprego... Já termino. Falando em emprego... Já Tá bom, termino. tá bom, vá. Quando as pessoas têm capacidade na formação, têm habilidade para conhecer os mercados, têm capacidade de conhecimento para interagir nos mercados, as pessoas começam a ter outra forma de agir. E mais, eu conheço vários jovens neste país, e está o exemplo mais avançado, o Vinevala. O Vinevala, que é um indivíduo que não é filho de ninguém, está com 20 mil hectares hoje, começou numa naca muito básica e hoje é um
grande rei dos cereais neste país. E em Venevalas temos no Cunene, temos na Huila, temos no Amo, muita gente a produzir. É que está muita gente a produzir, à custa dos FADA, dos PEDACs, etc. Portanto, isto já existe. E nós temos que olhar para isso com olhos de ver. Quem não passa pelas ruas e vê a produção nacional. E o governo fez a sua parte e conseguiu efetivamente trazer as soluções que hoje o país tem. Agora, eu volto a dizer o seguinte, o crescimento populacional é muito alto, 3,5 sobre o PIB. Quanto mais as pessoas crescem, menos o PIB cresce, claro que vai haver empobrecimento. Claramente, que nós não podemos culpar claramente o cidadão por fazer mais filhos, levando em consideração... Não pode dar culpa do cidadão. Não, mas a perspectiva é essa. Mas bom, eu não vou perder tempo nisso. Sr. Norberto, eu tenho uma certa preocupação, como deve presumir, tem claramente, provavelmente a idade do meu pai, tenho 30 anos. Tem a mesma idade que o teu pai. Exato. O meu filho mais velho tem 40. Bom, Pois. pronto. A nossa geração tem desafios totalmente diferentes dos seus, mas nós compreendemos qual é a nossa responsabilidade. Nós não podemos ser julgados pelaquela geração que deveria nos educar, pelaquela geração que deveria garantir a transição e a participação do jovem na cidadania, na política, no empresariado, na economia e nos diversos setores que nós temos. Mas não é só entregar no jovem, tem que capacitar o jovem para assumir essas responsabilidades. Não é só dizer eu sou jovem, quero estar aí, não. O jovem tem que ter capacidade para que isso aconteça. E falou de mérito, eu gostaria de fazer duas questões. Levando em consideração que o MPLA é o partido que governa Angola desde 1975, vai comemorar agora 50 anos, é autor moral e político de tudo de bom que foi feito pelo governo de Angola, para os angolanos. Dentro dessa lógica, porque é o único governo, o partido que governou. Se é autor moral de tudo de bom que fez, também é autor moral de tudo de mal que acontece aos angolanos. Concorda comigo? Não, porque tu tens 30 anos, dos 50 anos de independência tu tens 30 e nós temos 23 anos de paz. Certo. E tivemos quase 20 e tal anos de guerra. 27 anos. 27 anos de guerra. Repara que houve mais guerra que paz. Certo. E aqui está a compartimentação da responsabilidade. As pessoas não gostam de falar disso, mas eu não estou nada preocupado. Eu falo disso com toda a naturalidade. Esse é o problema, sim. Porque quando... Talvez não interesse muito aos jovens que vão votar agora que têm 20 anos, né? Não sei. Mais do que a questão, repara, a questão não é só votar, a questão não é só ganhar eleições, a questão é fazer um país bom. E será que estamos a fazer um país bom? Eu vejo. Na sua ótica, sinceramente falando para mim, estamos de fato a fazer um país bom? O país pode ser melhor. Mas o país não está perdido, como vocês estão aqui a dizer. O país não está perdido. E o que é que o Sr. Norberto acha que podemos fazer para melhorar então o nosso país? O que eu entendo, cada um de nós tem que mudar de mentalidade. Todos nós. É uma questão somente de mentalidade. Essencialmente, a base é a mentalidade. Se a questão é mentalidade, se as pessoas começarem a diz-me só uma coisa, por favor. Não, se é uma questão de mentalidade. Primeiro deixa-me responder, depois você pode fazer a pergunta. Tá, se a questão é de mentalidade, nós precisamos de dizer às pessoas qual é o modelo de mentalidade que nós devemos ter para que de facto possamos evoluir de uma forma diferente. Repara, é tão importante termos esse modelo que eu estou aqui, mesmo com a idade de ser do teu pai, estou a conversar contigo, com toda a naturalidade, em pé de igualdade, sem qualquer arrogância e superioridade. Norberto, vamos pedir que fale o microfone, porque as pessoas não estão a perceber. Portanto, o que se passa aqui é simplesmente o seguinte, fazermos todos um país melhor. Está a ver qual é a nossa proposta? A nossa ideia é todos nós trabalharmos para um país melhor, um país que saia... Todos contam. Ouça, o que eu quero é sair daqui com a convicção de que nós vamos fazer uma coisa melhor. Certo. Nós temos que juntar todos os teus números e já agora, depois dá-me uma cábula, como me deu aqui o nosso... Não, eu tenho para a segunda parte, okay? Depois vamos... Exatamente. Depois damos as propostas políticas e depois vamos para a gente levar e assim podemos fazer as coisas convenientemente. Mas bom, tirando até o momento, penso que está... Sim, na verdade já excedemos o tempo, demos mais um acréscimo de 2 minutos em cada, a não ser que tenha alguma coisa aqui para poder dizer. Eu gostaria de levar... Um minuto, por favor. Sim, um minuto. Gostaria de chamar a atenção às autoridades angolanas relativamente dentro do meu estabelecimento, um negócio, uma gráfica. Eu vi uma jovem angolana que foi fazer a impressão da fotografia de um líder do Hezbollah. Eu achei aquilo grave, preocupante, e gostaria de chamar a atenção dos meus serviços de inteligência e levar à consideração algo. Defesa e segurança não é matéria por simplesmente para os castrenses. É dever de todo cidadão angolano se preocupar com o seu país. E nós estamos a permitir que tenhamos aqui redes, atenção, possíveis redes, braços
financeiros do Hezbollah no nosso país. Então, a primeira fronteira, claramente, que são dos nossos irmãos do CINS, mas a última fronteira de tu, cidadão que deve cuidar da nossa terra. Eu acho muito interessante essa questão que coloca e quero concordar contigo, porque o primeiro cidadão a segurar Angola é o cidadão angolano. E penso que se há esta situação que constatou, nós devemos levá-la com muita seriedade e pedir às autoridades competentes que tomem medidas em relação a isso. Muito obrigado. Foram então assim os 15 minutos do nosso convidado Emerson Souza e também de frente esteve o doutor Norberto Garcia. Doutor Norberto, tem aqui muitas questões para si, pelos nossos internautas a partir do Facebook. O primeiro é o Manuel João. Ele pergunta o seguinte: pergunta ao Norberto se é legítimo ele pedir aos angolanos que façam planeamento familiar, porque o mesmo afirmou que tem mais de 10 filhos, que tudo indica que ainda não vai parar por aí. Não, eu não vou parar mesmo, vou continuar, porque tenho força para fazer e tenho condição de os sustentar. Portanto, eu provavelmente não vou parar. Agora, o meu querido amigo tem que perceber uma coisa: eu planifico os meus filhos, eu não faço à toa. Os meus filhos são planificados. Bom, agora, como já estou a ser avô, já estão a nascer alguns netos, provavelmente eu pare, porque não vale a pena ter filhos mais novos que os netos. Bom, brincadeira à parte. Mas é preciso dizer ao nosso amigo que isto é um assunto muito sério. Portanto, você não pode ter filhos se não tem condições de os ter. Ou seja, isto nem é um tema para ser discutido. Isso é um tema para ser decidido. Portanto, o meu caro, eu tenho pessoas que vão lá ao gabinete e dizem-me assim: Doutor Norberto, eu tenho 28 anos, não tenho emprego, nunca trabalhei, tenho 6 filhos, a mulher está grávida. Mas como é que é possível isto acontecer, meu caro? Se até há camisinhas que são gratuitas, não é? A associação, acho que não há camisinhas gratuitas, eu conheço uma associação que oferece camisinhas. Ou conheço. E é o planeamento familiar, pode ser feito. Há aqui um médico que se calhar nos vai ajudar nisso. Portanto, nós não vamos ter filhos. Quer dizer, ser o governo aí controlar a nossa casa, porque nada vamos dizer assim. Bom, para eu poder engravidar a mulher, o governo vai ter que intervir. Quer dizer, isto não existe, meus caros. Vamos lá pedir ao nosso querido amigo que tenha algum cuidado na forma como está a abordar a questão, porque de facto isto nem de brincadeira se pode dizer. E é assim que muitos países controlaram as taxas de natalidade. Como é que a China fazia? A China agora, que tem um problema de mais meninas que rapazes, está a criar um quadro de liberalização diferente. E graças a isso, hoje a Índia é o país mais populoso do mundo. A China deixou de ser o país mais populoso do mundo. E mudou o quadro a partir de agora por conta desta situação mesmo. Mas antigamente, na China, você não podia ter mais de 2 filhos, porque é necessário controlar a natalidade. Mas isso também passa, não só por decisões do Estado, mas por decisões das famílias. Porque nós temos que olhar para as nossas condições, porque senão vamos criar aqui uma panóplia de situações deficitárias, à volta das quais depois não estaremos em condições de as sustentar. Porque nós, quando temos uma casa, temos de saber qual a nossa capacidade de sustentar efetivamente esta casa, porque o governo não nos vai dar as coisas, nós temos que ir atrás delas, e essa mentalidade de que não me dão nada não pode continuar a existir. Nós temos que capacitar as pessoas, tem que haver a possibilidade, em sede do princípio da igualdade, de as pessoas poderem efetivamente concorrer para aquilo que é uma disputa normal, que o Estado põe à disposição de todos, de forma igual, sem qualquer tipo de discriminação. Portanto, não pode haver discriminação. Não é porque é filho do ministro, que é filho do governador, que é filho do administrador, está errado. Todos os cidadãos são iguais e todos têm que ter a oportunidade para vencer na vida. E graças a isso, eu vejo uma série de gente, eu tenho essa experiência, eu fico muito orgulhoso, que ainda hoje há o Jovem da AJAC, que é uma associação de jovens que está a formar-se na área logística e distribuição, está a mandar mais de 50 jovens para o Brasil, a associação própria, que uma das coisas que ele quer fazer, quero lhe dar um abraço, que é o João Passos, eu ainda hoje falei com eles, pelo que ele me esteja a ouvir, e está a preparar esses jovens, sabe porquê? Porque ele descobriu e viu que há muita produção no país, mas falta logística. E está a formar as pessoas para a logística. Está a fazer com que esses depois vão amanhã também formar outros para a logística nacional, a um nível do país, criando uma rede nacional. Portanto, está de parabéns, João Passos, João Pessoa é o nome dele, está de parabéns por conta desta tua grande iniciativa que vai ser um efeito multiplicador. Okay.
Muito obrigado. Ficou então assim respondido o nosso internauta pelo Dr. Norberto Garcia. Eu vou rapidamente aqui poder ver. Saiba que o nosso próximo tema será sobre empregabilidade juvenil e nós já repomos o sinal também no YouTube, onde você poderá acompanhar-nos com exclusividade deste mesmo debate. O próximo interveniente vem daí, é o Sr. GL Freitas, para dar então sequência no nosso tema atual sobre a independência, quais foram os ganhos, os recuos e os principais desafios ao longo dos 50 anos. No Facebook contamos com quase 10 mil pessoas, lá vamos nós. Saiba que você aqui tem oportunidade para poder colocar a sua questão, já que não faz parte aqui do painel, mas ainda assim toda a nossa atenção é dada a si. Deixe a sua pergunta, tal como os outros intervenientes ou outros internautas fizeram, e a gente vai dar vida na sua questão, que merecerá então a resposta do Dr. Norberto, ele que é o principal interveniente do debate de hoje. Sr. Gel, boa noite, bem-vindo ao Mostra-me Estou Errado. Como está? Bem, graças a Deus. Só para corrigir, eu não vim em representação do AMBO. Eu vim do AMBO, mas falo em nome de toda a juventude do país. Sim. Angola é um só país, não vim exclusivamente representar o AMBO. Né? É dos angolanos e para os angolanos. Queria corrigir só essa forma como apresentou no princípio. Está bem. Está então aqui reposto, Sr. GL Freitas. O primeiro tema é sobre a independência. Então, tem 15 minutos para então podermos fazer esse debate acontecer. Tá bem. Antes de passarmos para o próximo tema, que é sobre empregabilidade juvenil. Tá bem, obrigado. Vou acelerar por conta do tempo mesmo e aqui admirar a coragem, não é louvar, é admirar a coragem do Dr. Norberto Garcia. Não é fácil vir a público defender um regime que não só é incompetente, como na minha perspectiva também é ilegítimo, não é? Porque um regime legítimo deriva da eleição popular e em Angola nunca ficou provado que o MPLA tem sido resultado de voto popular. Pelo menos nunca ficou provado. Já tivemos essa discussão, por isso é com ela que eu abro. Também fez aqui referência aos 10 filhos e diz que temos que... O problema de Angola é a questão da natalidade. A taxa de natalidade é muito alta. E tentou salvar a dizer que faz com planeamento porque tem condições. Não é certo. Nós não somos muitos, nem na distribuição de habitantes por quilómetros quadrados, nem na disponibilidade de recursos. Há muita terra, podíamos até ser o dobro da população que temos hoje, podíamos ser 70 milhões, há território suficiente e há recursos suficientes. Há má distribuição, porque o Dr. Norberto Garcia consegue sustentar 10 filhos e os outros angolanos não conseguem sustentar sequer um, porque há má distribuição de riquezas. Isso, 15 minutos é pouco tempo para discutirmos tanto, por isso é que também faço uma nota. Talvez não devêssemos ser tantos no painel para permitir falarmos mais, mas enfim, vamos descer aqui. 50 anos de independência. O presidente falou muito sobre isso no Estado da Nação. Lembrar que em 1975 éramos cerca de 6,5 milhões de habitantes. Hoje somos quase mais de 30 milhões. Quer dizer que multiplicamos a população por 5, por 6, por 5,5, prontos. Se crescemos, naqueles dados que o presidente apresentou, para ser compatível ao mínimo que tínhamos no tempo da independência, que já era pouco, por isso é que lutamos, porque se fosse suficiente, os nossos pais não lutariam. Nós tínhamos que crescer 5 vezes mais em números de hospitais, de escolas, de estrada. Tudo que cresceu o país tinha que crescer 5 vezes mais para ser igual ao tempo da independência, que para nós não era suficiente, repito. Por isso é que lutamos. Mas nós não crescemos nessa proporção. Alguns cresceram até mais, mas a maior parte da população angolana não cresceu. E há vários pontos que podíamos destacar na independência, mas eu vou falar só 4 minutos para termos essa interação, então vou acelerar aqui um pouquinho. Sobre a soberania, nós temos que ter a capacidade de tomarmos iniciativas próprias sem interferência de outras forças. Isso é que é soberania, capacidade de tomar decisões. Mas hoje nós somos reféns do FMI. Aliás, eu só vou dar um exemplo por cada fala, por conta do tempo, mas o exemplo mais recente é a subida dos preços dos combustíveis. São eles que definem quando sobe, quando desce. Nós não temos soberania nesse quesito. Dignidade. Acho que o Dr. Helder já falou que nós passamos do colonizador branco para o colonizador preto. A maior parte da população angolana não tem dignidade. São novamente subservientes dos seus próprios irmãos agora. Liberdade. Nem falar. Temos até presos políticos igual ao tempo da PID. Não crescemos nada. Autonomia. Quem controla a nossa comida. Da cantina da rua até os grandes armazéns estrangeiros. Nós não temos autonomia na comida. Quem não controla a sua própria comida, não vamos falar mais de outros setores. Vamos parar por aqui. 50 anos. O que é que ganhamos? Posição 111 no índice global da fome. Dos 13 países pior colocados, não é? Angola. Posição 120
no índice global de democracia, está entre 160 países, quer dizer que só temos 40 atrás de nós. Posição 118 na liberdade de imprensa, percepção de segurança, mortalidade infantil, que já foi aqui dito, percepção de corrupção, acesso aos serviços primários de saúde. Ou seja, onde é mau, nós estamos no topo, e onde é bom, estamos sempre na cauda. Simples. Segurança alimentar, cerca de 7 milhões de angolanos vivem com insegurança alimentar, desses cerca de 2 milhões de forma aguda, que não sabem sequer o que vão comer, não têm noção do que vão comer. Comer é que é o problema da Angola, doutor. Estamos aqui a falar de muita coisa, mas o nosso problema agora, básico, é comer. Primeiro, e quem não come, né, dizem os filósofos, nem sequer pensa. Primo viver ainda é filosofar, é o princípio filosófico. Agora, doutor, prova-me que eu estou errado. E eu não estou aqui a dizer, o doutor falou várias vezes que esse é um problema de mentalidade. Ok, mas mentalidade de quem? Quem detém o poder tem maior responsabilidade. Se é mentalidade das pessoas, então o que é que está cá o governo a fazer? Qual é a responsabilidade do governo nesses 50 anos, se tudo que se apresentou como problema aqui é mudar a mentalidade das pessoas? Se tem de começar a fazer, temos que começar a fazer, quer dizer que em 50 anos não fizemos. Onde é que estava quem nos governou durante 50 anos que não colocou na mentalidade das pessoas? Porque aqui vem a questão do ensino, é através do ensino que se educa uma sociedade. O sistema de ensino é tão precário que não se colocou nas pessoas durante 50 anos o que tinha que ser feito. E o doutor está a nos dizer hoje o que temos que começar a fazer. Então, se temos que começar a fazer, obviamente que não será com quem ficou durante 50 anos, porque não fez, não começou a fazer. A aceitação da doença é o primeiro passo para a cura. E me parece que o MPLA insiste em não aceitar que é a doença da desgovernação desse país. Eu apresentei números, o Emerson apresentou, podemos passar a noite a apresentar números. Estamos mal. E agora, se não estamos, o doutor prova-me que estou errado. E se estamos mal, a culpa é vossa. Eu atiro diretamente, mas vou-lhe dar o tempo de responder, para eu também ter o tempo de uma fala. Não é você que me vai dar tempo para responder. Quem vai dar tempo é o... Não, são os nossos 15 minutos. São os nossos 15 minutos. Não vai dar tempo. Quem vai dar tempo... Eu podia continuar a falar, doutor. Mas vou deixar que responda para eu ter mais tempo. Tá, e aqui está, são os nossos 15 minutos. Está a arrogância de quem quer governar. Eu não quero ser governo. Bom, eu não lhe interrompi, já me está a interromper. Está a ver como é que as coisas são. Vocês têm muita dificuldade. Vou só fazer uma fala muito rápida, doutor. Eu não lhe interrompi. Sim, vou deixar que fale. Eu vou deixar que fale. Eu não lhe interrompi. Se o doutor disser alguma mentira durante o discurso, eu vou ter que rebater. Eu não lhe interrompi, porque nós combinamos aqui, quando chegámos, e aqui está a dificuldade que vocês têm. Você disse que eu tenho coragem de cá vir. Não sou o único, o MPLA está cheio de corajosos. Tem outras pessoas que têm coragem de cá vir. E sabe por que é que eu venho cá? Porque a tua verdade não é toda a verdade. A tua verdade é muito pequena. Muito pequena. E por isso é que nós temos coragem de cá vir, porque da forma que tu abordas o tema, parece que nós somos todos um bando de bandidos. O que eu, nem de perto nem de longe, vou-lhe permitir, porque, na verdade, a nossa dignidade como pessoas implica que nós saibamos responder às coisas na sua verdadeira dimensão. Eu já aqui admiti que temos problemas, portanto, se eu disser que isso é uma Alice no País das Maravilhas, estamos a mentir. Eu nunca vou dizer isso. E não é a primeira vez que você está comigo num debate, já estivemos no AMBO, onde de facto trocamos impressões relativamente àquilo que são as minhas posições, mas o que sempre me admira em ti é o radicalismo com que tu abordas o tema como se a razão fosse toda tua. Não é verdade. Nós temos que aprender a dizer uma coisa que é esta. Este governo é um governo legítimo e por isso é que tem uma Assembleia Nacional, tem um governo, tem os tribunais que funcionam com normalidade. A legitimidade decorre de um processo eleitoral havido em 2022, que se perceba que todos os problemas têm uma parte da verdade e têm uma parte da mentira. E aqui a mentira é aquela que estás a colocar num exagero que eu acho verdadeiramente grande e com uma dimensão que não faz sentido. Até estou um pouco admirado com esta fala de hoje. Parece que o meu amigo vem mesmo com 4 pedras na mão para, enfim, desbravar aquilo que tem que desbravar, mas entendo que os problemas que o país vive, fome, sim, eu disse aqui e admito que há efetivamente o problema de fome, mas o problema da fome de Angola não é o problema igual ao problema da fome da faixa de Gaza, não é igual.
Porque aqui em Angola nós temos um problema de distribuição alimentar. Nós não temos falta de comida. Está a perceber? Não é falta de comida que nós temos em Angola. Nós temos em Angola um problema de distribuição alimentar. E como é que isso se faz? Que é isso que eu quero que você ensine às pessoas. Você disse agora aqui que a distribuição da riqueza nacional, etc. Bom, eu acho que a distribuição da riqueza nacional está a ser minimamente equitativa. Minimamente equitativa. Minimamente equitativa. Não estou a dizer que está equitativa. Não estou a falar português, que é uma coisa que todos percebem. Minimamente equitativa. Porquê? Qual é a taxa de pobreza que nós temos? E você indicou aqui, mais de 7 milhões de pessoas. São todas as pessoas... Insegurança alimentar. Meu caro, eu estou-me a basear nos teus números. Sim, os 7 milhões são insegurança Angola tem mais de 35 milhões de pessoas. Se é verdade, ou seja, sendo certo, que assim é que está correto, sendo certo que é um número considerável de pessoas neste Estado, nós temos a obrigação de olhar para este segmento com olhos de ver. E há um programa que felizmente ainda agora o Ministro do Planeamento fez lançar em relação à possibilidade do acesso ao microcrédito para que as pessoas possam ter alguma autonomia. Há a situação ligada ao Coenda, os projetos do Coenda, há a situação ligada a projetos relacionados com a projeção da atividade familiar, por forma que se saia deste cenário. Porque eu volto a dizer uma coisa, que é esta que é fundamental explicar. As pessoas têm que ter autonomia para poderem caminhar. Nenhum governo vai dar condições diretas às pessoas. Os governos vão criar condições para que as pessoas possam trabalhar, para que as pessoas possam ter oportunidades. E é isso que vai ser a distribuição da renda nacional. A distribuição da renda nacional não se faz com doações, faz-se com trabalho. E nós estamos a dizer que tem que ser assim. Agora, que o governo tem responsabilidades em relação à fome, tem. Porque as pessoas não podem passar fome. E como é que isso se faz? Primeiro, quais são os países que nós conhecemos com este exemplo? Estados Unidos, China, Europa, um banco alimentar. Está em curso, banco alimentar. As pessoas têm que ter a possibilidade, a partir deste banco alimentar, serem abastecidas com o mínimo indispensável para não passarem fome. Porque o governo tem essa responsabilidade, número 1. Número 2, criar condições essenciais. Porquê é que nós não podemos transacionar isto aqui? Os cereais, uma parte da comida que é produzida no país, quem são as pessoas que vêm comprar? Nós podemos fazer, também podemos, eu vou dar um exemplo muito simples. Está aqui na zona do Morro Velho, de umas senhoras que eu conheço, que foram muito inteligentes. Disse até, filho, aqui em Angola só não trabalha quem não quer. Eu estava a correr e encontro duas senhoras a venderem fruta nos carros de mão, ali na padaria. A padaria 24 são 24 horas. Ponto de um ponto de mercado. E diz assim a senhora, eu faturo 80 mil kwanzas por cada carro. 160 mil kwanzas por dia, vezes 8, vezes 6, quanto é que isso dá? E eu estava a conversar com os jovens que estavam lá ao lado, um com o tênis da Nike e outro com o iPhone. E ela assim a dizer, porque este governo não dá nada. Eu disse, olha, então porquê que não vendes o iPhone e vendes esse tênis e fazes o mesmo trabalho que a senhora está a fazer? Está a perceber? Está a ver a diferença? Você é empresário, você está a arranjar o Jardim da Cala, não é? Não. Você está a arranjar o Jardim da Cala. Não. Você tem... Isso é que é mentira. Você tem... Fez mal o trabalho da casa, Você doutor. tem... Não é Não tenho nenhuma prestação de serviço ao Estado. Não, você tem. Estou a lhe dizer. Você tem fazenda. Não tenho nenhuma prestação ao Estado. Você fez tem, mal o trabalho da casa, doutor. Você tem fez mal o trabalho de casa, o que é normal. doutor. O que é que eu quero ver? Não sei se está a perceber. Eu estou a falar da iniciativa privada. Eu sei que você é empreendedor. Sou. Aliás, você disse isso no primeiro encontro que tivemos. Sou. Então, por isso é que eu estou a dizer. Exato. Pronto, eu não estou a falar a todos. Estou a falar com Mas disse com uma dados. mentira. Entretanto, o que é que eu quero, o que é que eu gosto de ver nas pessoas? É a iniciativa privada. A iniciativa para que as pessoas possam ser autónomas e não depender do Estado. O Estado não tem emprego para todos, é impossível. Então qual é a Estado não importância vai. do governo se as pessoas devem viver por si? O que é que estão cá a fazer? A minha pergunta foi essa. Não altera as minhas palavras. É o que o doutor está a Estado tem dizer. que criar Desde a primeira... O Estado cria condições. Sim. De políticas públicas, exatamente, vamos chegar. Públicas, é onde está. Para efetivamente as pessoas se materializarem, as pessoas se resolverem. Na base do princípio da igualdade, da oportunidade, na base desses princípios. E é assim que se faz acontecer, e é isso que eu estou a dizer aqui desde o início. Foi isso que eu disse. 2, nós precisamos de perceber que o Estado
em si não é o garante de tudo. Exatamente. Nós temos que potencializar as pessoas. Exatamente. Quando o meu amigo saiu do AMBO para aqui, você certamente pagou o seu bilhete, ou veio de carro, Sim. teve que usar os meios que você tem à sua disposição para se poder locomover nos termos e condições como fez. Portanto, o que nós temos que olhar com verdade é em que posição Angola está, em que condições Angola está relativamente à fome. Nós temos que resolver o problema destas pessoas. Mas não é um problema de falta de comida, é um problema de distribuição. Foi o que eu disse. Doutor, é um problema relacionado, ainda estou no meu tempo, é um problema relacionado com... É um problema relacionado com... Sim, mas eu falei 4 dos 15. Não, eu eu não estou com 11 minutos. Tá, eu falei 4 dos... É verdade. Então tem que calma, dar tempo então de calma falar. e dou-lhe a palavra. Está bem. Vamos aqui começar. Eu vim do AMBO e vou-lhe contar uma coisa engraçada, como o doutor gosta de contar também factos históricos. O buraco que matou a minha mãe em 2014, na Estrada Nacional 130, ainda está lá. Multiplicou-se. Agora eram 1, agora devem ser 7, aquela zona. Isso é que é problema de atraso. Como é que um buraco numa Estrada Nacional, nós estamos a falar em escoar o produto, que matou a minha mãe em 2014, por isso é que eu tenho memória, até agora nunca foi intervencionado. Ponto 1. Ponto 2. A verdade não é minha, doutor. A verdade ou é ou não é. Não pode dizer que a minha verdade... Não existe minha verdade, nem a verdade do doutor. Existe verdade. E os números que eu lhe apresentei são números verdadeiros. É sobre isso que eu quero discutir. O doutor chegou onde eu queria que eu chegasse. Na questão de criar condições políticas públicas para que as pessoas se materializem. É isso que o governo não tem feito. Vamos só entender. Falamos da questão da legitimidade, eu vou fazer uma passagem aqui muito rápida. É uma questão de conceito. O doutor trouxe aqui conceitos que tornam um governo oficial, não legítimo. Ok? É diferente. A abertura do ano parlamentar, os governos, os tribunais oficializaram o governo, não legitimaram. O governo é legitimado pelo voto do povo num processo livre, justo e transparente. Coisa que não é o nosso processo eleitoral. Isso é só a tua opinião, né? Tá bem. Eu tenho dados, eu não é opinião, eu tenho números. Não é minha opinião. O nosso processo eleitoral é gratuito. Pode até ser livre, mas não é nem justo, nem transparente. Por isso, o governo que resulta de um processo que não é livre, nem justo, não consegue apresentar em resumo as atas, que são os votos do povo, faz com que não seja legítimo. Quem legitima o governo são as pessoas. Ponto 1. Ponto 2. O doutor me disse que eu disse uma mentira, mas depois na sua narrativa não te disse qual é a mentira que eu coloquei. Porque o que eu apresentei são números oficiais. Então não pode desconstruir a minha fala acusando-me de estar a mentir, quando na verdade não disse nada que eu menti. Banco Alimentar, que o doutor faz referência, nós já tivemos antes das eleições de 2017, reserva estratégica alimentar, fomos buscar milho à Argentina. Mas toneladas. está a confundir vamos banco buscar... alimentar com Não, reserva estou a trazer um paralelismo. A questão não é